nós vamos dar início a uma nova série de mensagens no livro do Apocalipse, que tem por título hoje Conversas Difíceis, que são as conversas difíceis que Jesus vai ter com a igreja. Muitas vezes nós fugimos de conversas difíceis, né? Não gostamos de ter conversas difíceis, evitamos. A gente faz de conta que o problema não está ali, a gente olha para um lado, para o outro, e vamos nos esquivando de conversas difíceis. Nós vamos aprender no Apocalipse que Jesus não se esquiva de conversas difíceis, ao contrário, Ele quer ter conosco conversas também que são difíceis, porque somente pessoas que nos amam muito têm conosco conversas difíceis. Conversas fáceis a gente tem com qualquer um. As conversas difíceis são aquelas conversas confrontadoras, conversas que são olho no olho, para nos ajudar, para nos alinhar, para nos posicionar nos caminhos do Senhor. Você pode lembrar quando você era criança, que quando seu pai e a sua mãe falavam assim para você: quando chegar em casa a gente conversa. Você já imaginava que a conversa não ia ser fácil, a conversa ia ser difícil. Mas quem tem conversa difícil com a gente, para começar a conversa, é pai e mãe, porque ama, e quem corrige ama, quem põe limite ama, quem diz o que pode e o que não pode, é porque ama. Então, Jesus tem conversas difíceis. E nós vamos olhar isso à luz de Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1, mas nós vamos trabalhar o contexto do capítulo 2 e capítulo 3, mas nós vamos ler somente o 1. Então, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente,
como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último. Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Amados irmãos, o livro do Apocalipse foi escrito num período de perseguição da igreja. Antes de João escrever o Apocalipse, João é o último apóstolo do colégio apostólico que está vivo. Quando ele escreve o Apocalipse, ele é o último. Todos os apóstolos já haviam morrido pelo viés do martírio. A perseguição da igreja começa muito forte depois que o imperador Nero, em 54, assume o Império de Roma. Em 64, ele coloca fogo em Roma. Ele se veste de ator, ele pega a sua lira, ele começa a tanger a sua lira vestido de ator, e enquanto ele está fazendo isso, Roma está queimando. E Roma fica queimando por uma semana. Uma semana dura o incêndio em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 são completamente destruídos pelo incêndio, somente 4 não são. Os 4 que não foram destruídos pelo incêndio estavam densamente ocupados por cristãos e judeus. Isso dá um álibi a Nero de colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E os historiadores contam que faltou madeira para fazer cruz, para crucificarem os cristãos. Nero martirizou milhares de cristãos, pelo viés do martírio na cruz e também amarrando os cristãos em postes, passando piche e colocando fogo para iluminar as noites de Roma. É nessa época que o apóstolo Paulo foi preso e acusado, talvez por Alexandre o Latueiro, de ser ele aquele que teria colocado o incêndio em Roma, porque Nero precisava de alguém para colocar a culpa. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a última carta do apóstolo Paulo, no último capítulo, ele está preso. E agora ele não ora mais para sair. Ele está preso e ele sabe que vai morrer. E ele diz: eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu fiz o que tinha para fazer. Porque ele está numa prisão fria, insalubre, escura, de onde os homens saíam para a morte e saíam leprosos. Então o apóstolo Paulo sofreu essa perseguição e sofreu um martírio por causa de um imperador louco chamado Nero. Mas enquanto os cristãos estavam morrendo, crucificados, eles estavam morrendo para iluminar as noites de Roma, sendo falsamente acusados de terem colocado fogo em Roma, quando eles morriam, eles glorificavam a Deus. O diabo pode destruir um corpo de um homem, mas um homem e uma mulher que teme a Deus vence o diabo pela sua fé em Jesus Cristo, porque morre essa morte, mas vive eternamente para a glória de Jesus. Um homem e uma mulher que amam a Deus de todo o seu coração, morrem por Cristo e ainda sentem a alegria de poder fazê-lo, porque a esperança de um homem e de uma mulher cristã está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eram homens e mulheres que não negociavam a sua fé. Ser chamado de cristão naquela época era correr risco de vida. Uma pessoa que fosse batizada, ela sabia: eu posso estar morto hoje, eu posso estar morto amanhã, porque eu sou cristão. E é bem verdade, irmãos,
que no século XX houve o maior número de martírios de toda a história da igreja. Os mártires ainda estão morrendo. E muitas pessoas estão sendo levadas à morte por amor a Jesus Cristo. Mas depois de Nero, vem o general Tito, mais ou menos ali por volta de 70, cerca a cidade de Jerusalém, destrói os muros, queima o templo e passa a fio de espada milhares de judeus, milhares de cristãos, e a maior diáspora que já foi vista dos judeus acontece no ano 70 depois de Cristo, e que só vão voltar em 1948, com o Estado de Israel. Depois disso vem Vespasiano, e Vespasiano é aquele que inaugura o Coliseu. E na festa de inauguração do Coliseu, 100 dias de festa, os cristãos foram levados para o Coliseu. E os leões devoravam os cristãos, porque eles passavam sangue nos cristãos e colocavam sobre eles pele de ovelha, a fim de que os leões confundissem os cristãos com animais e os devoravam no Coliseu. E depois de Vespasiano vai vir Domiciano, que é o imperador que está atuando quando o apóstolo João é preso na ilha de Patmos. Domiciano é conhecido como segundo Nero, um homem louco, um homem que dá o título para ele mesmo de Senhor e Deus. Ele matou a sua própria mãe, ele matou o seu irmão, e ele mata qualquer pessoa que ameace ou que ofusque a sua glória. Um homem ofuscado pela sua própria glória, um homem louco. E este homem persegue o apóstolo João, e para calar a voz do apóstolo João, ele condena ele na prisão, no mar Egeu, na ilha de Patmos. E quando todas as portas da terra são fechadas para o apóstolo João, Deus abre uma porta no céu e diz: João, vem, porque eu vou revelar a você as coisas que em breve hão de acontecer. E aqui, irmãos, começa o capítulo 1 de Apocalipse, e Jesus, ele se revela, e o capítulo 1 já diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está no versículo 1. Brevemente, irmãos, a volta de Jesus é breve. A volta de Jesus é logo. Não se enganem, Jesus logo voltará. E quando Ele voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas nós precisamos ser encontrados fiéis na presença do Senhor. Hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Comemoramos a vitória de homens e mulheres de Deus que deram o seu sangue e as suas vidas para pregarem o Evangelho. Homens e mulheres de uma vida autêntica. Hoje a nação brasileira é tomada de assalto pelos evangélicos. É verdade, os evangélicos estão crescendo, mas aonde está a mudança moral? Crescemos em número, mas não crescemos em influência. Temos os meios de comunicação, mas estamos pregando pouco a palavra de Deus. Parece que a igreja está mais interessada em granjear as riquezas do mundo do que oferecer ao mundo as riquezas de Deus. Durante 20 séculos a igreja disse para o mundo: arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados, creia no Evangelho, mude de vida. Mas hoje o mundo é que diz para a igreja: enfrente seus pecados. Amados irmãos, precisamos ser a igreja vitoriosa de Cristo, a igreja que teme ao Senhor, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que jejua, a igreja que paga o preço de ser um cristão autêntico dentro desse templo, dentro desta casa, mas da porta para fora, ser o mesmo cristão, fervoroso, vigoroso, triunfante, crédulo, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, para levar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo a todos quantos precisam dela, e todos precisam. Amém, irmãos? Precisamos ser esta igreja. Mas a palavra de Deus continua, e no versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que estão nelas escritas. Precisamos
guardar a palavra de Deus no nosso coração. E o versículo 4 diz: João, às 7 igrejas, aos que estão na Ásia, a graça e a paz. A igreja está sofrendo, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo martirizada, e Jesus manda, por intermédio de João, dizer: a graça e a paz seja convosco. Nos momentos de maior aflição da igreja, Jesus vem, e a palavra dele é: graça e paz seja convosco. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como é que está a sua vida, nem a sua família, eu não sei as lutas que você enfrenta, mas por piores que sejam, mais densas ou mais desafiadoras que sejam, fique tranquilo, porque o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Criador de todas as coisas, manda dizer às igrejas: a graça e a paz seja convosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. E ele continua, e Jesus é apresentado aqui no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Porque Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos? Se a filha de Jairo ressuscitou, se Lázaro ressuscitou, outras pessoas ressuscitaram. Por que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos? Porque a filha de Jairo ressuscitou, mas morreu. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Jesus Cristo é aquele que morreu, ressuscitou e nunca mais irá morrer. Ele vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Isso significa que ele é o primogênito dentre os mortos, e ele é o primogênito porque depois dele vem nós. E o texto continua nos dizendo que pelo seu amor, ele nos comprou e nos lavou com o seu sangue. Você foi comprado. E Jesus está dizendo: eu te comprei, eu te lavei, eu te purifiquei com o meu precioso sangue. Você é meu, você vai viver eternamente, você é minha igreja, você existe para manifestar a glória de Deus nessa terra. E João continua trazendo a mensagem, e o versículo 6, e diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja a glória e o poder para sempre. E no versículo 6 está dizendo que nós somos reis, que nós somos sacerdotes. Amados irmãos, Deus nos fez raça de reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que intercede, o sacerdote é aquele que prega a palavra, o sacerdote é aquele que não negocia os princípios da palavra de Deus. Você é sacerdote de Deus, você é sacerdotisa de Deus. Homem e mulher que estão me ouvindo, vocês são a raça eleita de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Jesus. Comportem-se como tal, que da boca de vocês não saia a palavra torpe, que das mãos de vocês venham ajuda e socorro aos necessitados, que as mãos de vocês sejam encontradas santas para serem erguidas aos céus, para adorar e glorificar o nome daquele que é o Todo-Poderoso. Raça de reis e sacerdotes. Às vezes nós olhamos para a nossa história, para a nossa aflição, para as nossas perdas e para as nossas dores e falamos assim: meu Deus, que difícil, que complicado, me sinto tão pequeno, tão fraco, tão frágil, tão pobre. E Deus olha para você e diz assim: você está enganado, você é rei e sacerdote junto comigo. É o que está escrito. Creia nesta palavra, porque esta palavra é verdadeira, esta palavra é a palavra de Jesus. Você é rei e sacerdote, e você reinará com Cristo eternamente. Você é co-herdeiro com Cristo, você é concidadão dos santos, você é família de Deus. O versículo 7 já fala sobre a volta dele. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jesus está falando: eu vou voltar. Da mesma forma que eu subi, eu vou voltar. E eu vou voltar das nuvens. E será grande a glória de Jesus na sua volta.
Mas todas as tribos se lamentarão. E por que se lamentarão? Porque não entregaram as suas vidas, porque não creram, porque não confessaram o nome de Jesus, porque não receberam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, porque fizeram pouco caso do Evangelho, porque viraram as costas para Deus. No dia que Ele voltar, se lamentarão. A palavra de Deus diz, o próprio Apocalipse diz, procuram buracos para se enfiar, mas não encontrarão. Tentam entrar nas fendas das rochas, mas não vão conseguir. Buscarão a morte e não a encontrarão, porque terrível será a volta do Filho de Deus para aqueles que não confessaram o seu nome. Se lamentarão. Devemos aceitar a Cristo, devemos receber o seu senhorio sobre a nossa vida, enquanto ainda é tempo. Busque o Senhor, enquanto ainda pode ser encontrado, porque haverá um tempo que o buscarão, mas não o encontrarão. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, também sou o vosso irmão e companheiro na aflição. Veja que João diz, eu sou irmão de vocês. Eu sou irmão. João não diz que é mais do que nós, nem menos. Mas eu sou irmão de vocês. E companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que João estava preso? Por causa da palavra de Deus. Por que João estava preso? Por causa do testemunho que ele dava. Irmãos, Jesus disse, assim como o mundo me odiou a mim, odiará a vós. Tiago diz, aquele que se constitui amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Todo aquele que testemunha de Cristo, todo aquele que é fiel à palavra de Deus, se constitui inimigo do mundo, porque nós não compactuamos com os valores e com os princípios desse mundo. Os nossos valores e princípios estão nessa santa palavra. A palavra de Deus é o nosso trilho, é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso livro de regra, de fé e de prática. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é que nos leva pelos retos e santos caminhos de Deus. Muitas vezes, para seguir essa palavra, nós seremos escarnecidos, sofreremos calúnias, perseguições, difamações por causa da santa palavra de Deus, mas nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aonde a sua fé tem te levado? Crer em Cristo não é confortável, crer em Cristo não é fácil, e viver a sua palavra muito menos. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que foi lançado num barril de azeite fervendo, mas não aconteceu nada com ele, porque Deus tinha um outro plano. Mas todos morreram pelo viés do martírio. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pegue a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Seguir a Cristo é renúncia, seguir a Cristo são lágrimas, seguir a Cristo é confissão de pecados, seguir a Cristo é estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus. Versículo 11, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas. Versículo 12, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Quando João foi arrebatado e estava no céu com Deus, Deus está falando com ele, Jesus está falando com ele, e quando ele se vira, ele não vê Jesus. Ele vê os 7 castiçais, e os 7 castiçais são as igrejas. E esse número 7 é o número da plenitude, não é o número da perfeição. Porque a besta tem 7 chifres, e a besta não é perfeita. O 7 é plenitude, e quando João vê os 7 castiçais, as 7 igrejas representam todas as igrejas de todas as eras. E ele vê Jesus depois andando no meio da igreja. Precisamos aprender, irmãos, que Jesus está andando no meio da igreja. Jesus está cuidando de nós.
Ele disse: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele está conosco aqui agora. Ele é onipresente, Ele está nesta igreja e Ele caminha por todas as suas igrejas, sobre toda a face da terra. Jesus está aqui, andando no meio da igreja. Jesus ama a sua igreja. E no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com a roupa comprida, e cingindo pelos peitos um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. A cabeça de Jesus agora não está mais cheia de suor, de sangue. Os seus cabelos não estão cheios de suor e de sangue, nem de coroa de espinhos. A visão de João é do Cristo glorificado. A visão de João é do Cristo ressurreto. Não é o Cristo agora que está na cruz, com os seus cabelos cheios de poeira, de suor, de sangue, tendo o seu corpo destruído por causa dos nossos pecados. A visão de João é do Cristo glorificado, o ressurreto em toda a sua glória, e os seus cabelos são brancos, alvos como a lã, mais brancos do que a neve, e isso nos leva a entender a santidade, a pureza do nosso Deus. Mas os seus olhos, diz João, os seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus não estão agora cheios de lágrimas pela cidade de Jerusalém, cidade impenitente e assassina de profetas. Os olhos de Jesus não estão mais cheios de lágrimas por causa da morte de Lázaro. Os olhos de Jesus agora são como chamas de fogo. Isso significa que Jesus nos conhece, os olhos dele nos enxergam e ele pode enxergar o nosso interior e ele conhece as nossas necessidades. Seus olhos são como chamas de fogo. Tudo está nu e patente aos olhos daquele que criou todas as coisas. Mas João continua. No versículo 15 ele diz que a sua voz é a voz como a de muitas águas. Jesus na cruz, sua voz estava embargada. E ele disse: tenho sede. Mas agora o Cristo ressurreto, a sua voz é como de muitas águas. A voz de Deus faz estremecer toda a terra. Esse é o poder da voz de Jesus. E ele tinha na sua boca, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, ou seja, os anjos da igreja estão nas mãos de Deus. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E João disse: e quando eu vi essas coisas, eu caí como morto. Irmãos, a visão de Cristo precisa nos fazer cair de joelhos. Quantas vezes, irmãos, nós buscamos a presença de Deus e não nos ajoelhamos mais? Quantas vezes buscamos a presença de Deus e não choramos mais? A semelhança do que aconteceu com Daniel, que quando viu a presença de Deus, caiu como morto. Aqui agora João cai como um morto na presença do Deus Todo-Poderoso. Ah, amados irmãos, como nós precisamos de voltar para este lugar, de quando estarmos na presença de Deus, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel, mas eu, Senhor, tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, fortalece-me, Senhor, nas minhas necessidades. E cair diante da presença de Deus. E quando João cai como morto, Jesus coloca a sua mão direita sobre ele e levanta ele e diz: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, e eu vou fazer exatamente o que eu estou dizendo que vou fazer. A palavra de Deus é fiel e ela não retrocede nos seus caminhos. Versículo 18: eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. Agora, irmãos, o capítulo 2, Jesus começa a conversar conosco, a conversar com a igreja, conosco. E ele vai escrever as 7 igrejas que estão na Ásia. E para todas as igrejas ele tem um mesmo estribilo. Ele diz assim: para todas,
eu conheço as tuas obras. Irmãos, para as 7 igrejas, ele diz, eu conheço as tuas obras. Sabe o que isso significa? Jesus te conhece. Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele sabe também o que você tem feito. Ele também sabe o que você não tem feito. Ele sabe as razões que você tem no seu coração para fazer o que faz e para não fazer o que faz. Mas Ele vai chamar a atenção para algumas coisas que Ele espera que mude. E a primeira igreja que Ele chama a atenção é a igreja de Éfeso, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O versículo 2 ele diz, conheço as tuas obras. Mas no versículo 4 ele diz assim, e eu tenho contra você, que você deixou o primeiro amor. Ele elogia a igreja de Éfeso, por ser forte na sua doutrina, mas ele diz, mas tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Irmãos, Deus não quer que a gente sirva a Ele por medo. Deus não quer que a gente sirva, ore e venha à igreja só porque a gente quer ir para o céu. Não, irmãos, o céu sem Deus não é nada. Não existe céu sem Deus. Ele diz, vocês deixaram o primeiro amor, não me amam mais como antes. Não oram como antes, não choram, não buscam a minha presença, não se importam comigo, não leem a minha palavra, não falam das coisas que eu tenho feito na vida de vocês. Vocês estão me deixando, vocês estão me abandonando, vocês não me amam mais como amavam antes. Antes, o nosso relacionamento era melhor, você pensava mais em mim, você compartilhava a minha palavra, você dava testemunho das coisas que eu fazia na sua vida, mas agora, você me abandonou no primeiro amor. Você está se tornando um crente, cumpridor de regras, e está transformando o santo evangelho num conjunto de regras. O evangelho não é um conjunto de regras, o evangelho é um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Deus é nosso Pai, não é nosso patrão, não é nosso chefe, não é um carrasco, Ele é amor, Ele é bom, Ele nos ama. Tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Mas a segunda igreja, a igreja de Pérgamo, ele vai dizer no versículo 13, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é o trono, e é onde está o trono de Satanás. Porque Pérgamo, irmãos, a segunda cidade, maior cidade da Ásia Menor, a Ásia Menor tinha a capital Éfeso, Pérgamo era a segunda maior igreja da Ásia Menor, e foi ali que o imperador construiu um templo para adorar o nome do imperador. Aonde tem adoração de um homem, ali está o trono de Satanás. Aí onde tem idolatria, ali está o trono de Satanás. Aonde há o culto à celebridade, ali está o trono de Satanás. E ele fala, você está onde está o trono de Satanás, e tenho contra ti, que você anda na doutrina de Balaão. O que é andar na doutrina de Balaão? É andar buscando o lucro, é relacionar-se com Deus pelo que Deus pode dar, na perspectiva do que eu ganho com isso. A gente não anda com Deus pensando o que eu ganho desse relacionamento. Ainda que Deus não me desse nada, valeria a pena viver com Ele, ainda que fosse só essa vida, valeria a pena andar com Ele, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele morreu por nós. Mas algumas pessoas se relacionam com Ele, seguindo a doutrina de Balaão, numa perspectiva de comércio, de como é que eu ganho com o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. O nosso relacionamento com Ele deve ser único e exclusivamente por amor. Por amor. E hoje eu estou passando rápido pelas igrejas, porque depois, em outro momento, nós vamos aprofundar. A quarta igreja, Tiatira,
Ele diz no versículo 19, conheço as tuas obras, mas no versículo 20 ele diz, eu tenho algumas coisas contra ti e que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Ele está dizendo, olha, igreja de Tiatira, você está emprestando púlpito para que pessoas preguem uma palavra que não é o meu evangelho. E se vocês não mudarem isso, eu virei até vocês e eu destruirei vocês. É o que Jesus está dizendo. Ele não tolera que o púlpito da igreja seja usado para enganar, manipular, seduzir o seu povo. O púlpito da igreja deve ser usado para pregar o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Púlpito da igreja não é lugar de pregar autoajuda, não é lugar de passar receita, não é lugar de entretenimento, não é lugar de fazer cosquinhas no ego de ninguém. Púlpito da igreja é para pregar a mensagem de Deus, a saber, o evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele diz, tenho contra ti, Tiatira, que você tolera Jezabel, que ensina, que engana os meus servos. Mas ele fala a outra igreja, no capítulo 3, a igreja de Sardes, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Ele está dando para a igreja de Sardes, você tem nome de quem vive. O seu culto diante dos homens é uma bênção. Os seus louvores diante dos homens é uma bênção. Lá no culto da igreja de Sardes, devia ser um culto bem emocional, onde as pessoas entram e falam assim, nossa, eu acho que Deus está lá, porque eu senti um arrepio na minha espinha. Eu acho que Deus está lá porque um monte de gente caiu. Eu acho que Deus está lá porque eu fiquei muito emocionado. Emoção não tem nada a ver com espiritualidade. Que emoção você vê em João Batista? O maior homem nascido de mulher. A espiritualidade de João Batista consistiu em dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é espiritualidade. Aliás, espiritualidade demais é carnalidade. A pessoa começa a se mostrar muito espiritual, pode ter certeza, tem muita carne atrás disso. Pessoas espirituais são simples, pessoas espirituais são humildes, pessoas espirituais glorificam somente o nome do Senhor. A igreja de Sardes tem nome de que vive, mas Jesus olha para ela e diz assim, mas você está morta, porque você só está dando show, porque você está dando só espetáculo para os homens. Igreja não é casa de show, igreja não é casa de entretenimento, igreja é lugar de ouvir a palavra, reconhecer que somos pecadores, que precisamos confessar os nossos pecados, deixar as nossas iniquidades e caminhar junto com Deus no seu reto e justo caminho. Igreja não é para a gente se sentir melhor, igreja é para nós termos um relacionamento melhor com Deus, e por isso nos sentiremos melhores. Amém, irmãos? E ele continua escrevendo. E ele vai falar com a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ele elogia. E a igreja de Esmina, também ele elogia. A igreja de Esmina está no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim, e ao anjo da igreja de Esmina, esse aqui Jesus não tem nenhuma queixa, nem para Esmina, nem para Filadélfia. E para Esmina ele diz, conheço as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, diz Jesus. A igreja de Esmina, a igreja que passava por problemas, a igreja pobre, a igreja que passa por tribulação. E Jesus fala assim, eu conheço, Esmina, igreja, eu sei o que vocês estão passando, essa pobreza. Só que essa pobreza que Jesus fala não é só uma pobreza financeira. O que Jesus fala de Esmina é aquela pobreza da humildade de uma igreja que o único bem que ela tem se chama Jesus Cristo de Nazaré só. Não tem mais nada. Muito diferente da igreja de Laodiceia, que Jesus diz assim, você se acha rica, né, igreja? Ele diz para Laodiceia, mas você é desgraçada, pobre, miserável, cega e está nu. Você não é nada, ele diz para Laodiceia. E ele diz assim, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são nem frios e vocês não são nem quentes, vocês são mornos. Mas para a igreja de Esmina ele diz,
vocês pensam que são pobres, mas eu tenho outro veredito sobre vocês. Vocês são ricos, porque o único bem que vocês possuem sou eu. Quando a igreja tem por único bem Jesus Cristo, nosso Senhor, ela pode ser a igreja mais pobre do mundo. Aos olhos de Deus, ela é uma igreja rica, porque tem Ele. E a igreja, irmãos, de Filadélfia, ele diz: conheço as tuas obras, versículo 8, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se a igreja de Esmina é uma igreja que pensava que era pobre, mas era rica, a igreja de Filadélfia pensa que é uma igreja fraca. Aí Jesus fala assim: você pensa que é fraca, mas você não é. Você é forte. Você, pela sua força, a igreja não consegue, mas eu estou abrindo para você uma porta. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Deus está dizendo assim: você não consegue fazer, mas eu vou fazer para você. Porque quando nós dependemos de Deus, nós não somos autossuficientes. Quando nós dependemos de Deus, nós mandamos a nossa autossuficiência embora. Quando nós dependemos de Deus, nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos nos nossos títulos, nas nossas posses, no nosso entendimento, na nossa inteligência. Nós confiamos em Deus, e ser fraco desse jeito nos faz fortes. Paulo disse: eu considero tudo o que eu aprendi como esterco diante da cruz de Cristo. Isso, irmãos, é ser forte. A nossa força consiste em reconhecer que, na verdade, somos muito fracos, mas forte e todo-poderoso é o Senhor que pode abrir uma porta para a sua igreja. Amém, irmãos? Eu quero encerrar hoje fazendo uma reflexão com você e fazendo uma pergunta para você. Que igreja você é? Jesus está falando às igrejas. Essas 7 igrejas representam a igreja. E todas essas 7 estão dentro de uma mesma igreja. Dentro da mesma igreja tem todas essas pessoas. Existem os fracos, existem os pobres, existem aqueles que deixaram o primeiro amor, existem aqueles que se acham ricos, existem aqueles que sabem que são pobres, existem todas essas pessoas dentro da igreja. Que igreja eu sou? Aonde, dentro dessa igreja que Jesus fala, eu me encaixo? Quem sou eu como igreja do Senhor? Você precisa pensar sobre isso. Você ama a Deus mesmo tanto quando você entregou sua vida a Ele? Você se considera uma pessoa fraca? Uma pessoa pobre? Ou você se considera uma pessoa rica? Ou uma pessoa forte? Você se considera um crente morno? Ou um crente quente? Ou um crente frio? Você tem tolerado a doutrina de Jezabel? Quem é você como igreja? Todos nós precisamos fazer essa reflexão e dizer: Senhor, ajuda-me. Eu quero ser a igreja que é fraca e que é pobre. Porque aos teus olhos, a igreja pobre e fraca é a igreja forte e rica. É melhor ser pobre e fraco diante de Deus do que querer ser forte e rico diante dos homens. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos a igreja que Deus quer que sejamos. E
E a mesma coisa que eu falo para você, eu falei para mim também. Senhor, ajude-me a ser um homem segundo o seu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer essa noite tudo o que ouvimos da Tua Santa Palavra. E nós nos colocamos aos Teus pés. E como João, como mortos, nos colocamos na Tua presença. E pedimos, Senhor, levanta-nos com a Tua mão direita. E faz de nós homens e mulheres segundo o Teu coração. O Teu Espírito fala com a igreja. Nós queremos ouvir e obedecer tudo quanto o Senhor mandar. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante eu dizer a vocês que aonde essas 7 igrejas estavam na Ásia, nenhuma delas existe mais. E aonde essas igrejas estavam, nós não temos hoje nenhum por cento de cristãos. Isso nos leva a entender que o Espírito falou à igreja, mas a igreja não ouviu. Que sejamos nós aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Jesus.